A paz do Senhor Jesus, é uma bênção poder mais uma vez estar com os irmãos nessa nossa aula, fechando hoje, né, a última aula no nosso livro de Teologia Sistemática 2, tratando do assunto sobre ramartiologia. E nós, nessa última aula, vamos ver algumas análises teológicas, algumas teorias a respeito do pecado original. Então, vamos primeiro identificar o que é uma teoria. Um conjunto de regras, mais ou menos sistematizadas, aplicadas a uma área específica. Isso é uma teoria. Ou, em segundo aspecto, o conhecimento especulativo, metódico e organizado de caráter hipotético e sintético, de caráter de hipóteses. Então, nós temos aí algumas teorias a respeito do pecado original, e essas teorias é o assunto da nossa aula de hoje. Alguns conceitos judaicos, algumas visões filosóficas, nós vamos estar tratando no decorrer dessa nossa boa aula. Dentre os conceitos judaicos, nós vamos ter aí três principais correntes que são identificadas pelo judaísmo, que são as duas naturezas, né? A Yetzer Tov, que é a boa natureza humana, e a má natureza, que é o Yetzer Ra. Essas duas naturezas estão registradas em Gênesis capítulo 6, e os versos 5, e também em Gênesis capítulo 8, verso 21. E havia um debate entre os rabinos para precisar em que instante da vida humana, da infância da criança, que se daria essa predisposição da natureza má ou da natureza boa. Esse é uma das correntes. A segunda teoria diz respeito aos vigilantes, aquilo que está registrado no Gênesis capítulo 6, os versos de 1 a 4, quando fala ali os filhos de Deus. E ali a gente entende que os filhos de Deus ali não são os anjos, não são os anjos. Aí existe uma corrente teológica predominante no meio cristão e até mesmo no meio acadêmico que pensa que esses vigilantes, esses seres que ali estão mencionados, são de fato seres angélicos, quando na verdade nós entendemos pela palavra de Deus que os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6 e 2 são os descendentes de Sete, a linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão pós-queda. E eles viram que as filhas dos homens eram agradáveis aos olhos e escolheram para si todas quantas desejaram. Então, nós vemos pela palavra de Deus que é a linhagem de Sete, que são ali essa visão dos vigilantes, dos seres angélicos, que erroneamente se atribui a anjos, essa visão ali dos filhos de Deus. Usam como argumento o que está registrado em Jó, no capítulo 1, quando os filhos de Deus, né, se reuniram, e ali, de fato, seres angélicos. Mas, nesse caso em específico, Gênesis 6, não são seres angélicos, são os da descendência de Sete, os filhos de Sete. E o último conceito é aquilo que é o pecado original, que está no Midrash, porque explica por analogia a morte do justo Moisés, o homem de Deus. Porque morreu Moisés por causa do primeiro homem, que trouxe o pecado e a morte, por consequência, ao mundo. Essa é uma outra visão do judaísmo. A gente não vai se atentar deliberadamente e minuciosamente sobre esses aspectos, porque existem algumas análises a ser discorrida e o nosso tempo ele caminha muito rápido. Nós não vamos estar dialogando necessariamente sobre essas visões dentro do judaísmo, porque o nosso foco é o cristianismo. E dentro dessa visão do cristianismo, nós vamos encontrar um dos grandes desafios da igreja primitiva, logo na sua formação e pós-formação, no primeiro século, segundo século, e até hoje, dentro de uma outra roupagem, né, o que foi chamado de agnosticismo. Agnosis, o não conhecimento. Essa palavra gnosis quer dizer conhecimento, e o prefixo a quer dizer sem, isento, não conhecimento. E essa visão do agnosticismo, ela tem uma visão diferente
Lembramos que no começo da era cristã, no princípio da igreja primitiva, havia esse debate sobre o agnosticismo, porque estava infiltrando dentro da igreja recém-formada. Paulo, com muita veemência, com muita autoridade inspirada por Deus, combateu o agnosticismo de uma forma bastante considerável. Eles, dentro desse pensamento agnóstico, o agnosticismo, em suma, é uma posição filosófica, lembrando sobre isso, hein? É uma posição filosófica sobre a diferença entre crença e conhecimento, em vez de sobre qualquer alegação específica ou crença. Esse conceito, né, de agnosticismo decorreu sobre toda a vida, né, da igreja. Esse pensamento filosófico ele discorre até hoje na modernidade, que, como é um pensamento científico a respeito dessa condição do homem, da queda, do pecado original, nós vamos encontrar hoje uma outra roupagem. Que roupagem é essa? Dentro do nosso tempo, nesse tempo que se chama hoje, nós vamos encontrar algumas denominações, algumas, entre aspas, igrejas, como é o caso do cristianismo científico ou o racionalismo cristão, é uma nova visão agnóstica a respeito dessa condição do pecado. Embora nós vamos, deixa eu ler aqui o que está no nosso livro, né? Esses pensamentos, né? Os filósofos que sustentam dizem que não há evidências bíblicas suficientes para uma detalhada teoria mais precisa do pecado original. Qualquer afirmativa quanto à pecaminosidade está além da compreensão humana. Essa situação entre o Adão e a raça humana. Eu costumo dizer que raça é quem tem é cachorro, né? Nós, seres humanos, temos etnias. E essas especulações filosóficas estão além da compreensão. Por isso que diverge muito e foi difícil para a igreja primitiva combater esse princípio, né? Essa teoria, essa filosofia do não conhecimento. Como eu disse, o agnosticismo é uma posição entre diferença entre uma crença e conhecimento. Muito bem. Nossa próxima teoria é o pelagianismo, doutrina fundamentada por Pelágio da Bretanha, que nasceu no ano 350 e morreu no ano 423 da era cristã. Esse conceito tornou-se teológico e ele negava o pecado original, a corrupção da natureza humana, o servo-arbítrio e a necessidade da graça divina para a salvação. Ele negava todos esses princípios. E o pelagianismo, ele enfatiza fortemente a responsabilidade pessoal na oposição à frouxidão moral. O pecado é disseminado exclusivamente pelo mau exemplo e elas se acham dentro e fora da Bíblia, né? O pelagianismo atribui somente a Adão a consequência do pecado. Para Pelágio, os demais provenientes de Adão, né, a raça humana proveniente de Adão, estavam isentos dessa condição do pecado. Dentro da condição do pelagianismo, nós vamos ver que a conexão aqui entre Adão e a humanidade está restrita aqui a algumas observações. A morte de Cristo era reduzida tão somente a um bom exemplo, assim ensinava Pelágio. A salvação fica sendo meramente por boas obras, nada por fé. A vida nova em Cristo não passa de uma antiga disciplina. Essa era a visão pelagiana. Para combater Pelágio é que surge um dos pais da igreja, na visão de muitos teólogos, e inclusive a minha, Agostinho de Hipona. E ele vai tratar a respeito, então, da doutrina da amartiologia. É com Agostinho de Hipona que nasce esse princípio, a doutrina do pecado, combatendo a heresia de Pelágio. E embora o pelagianismo tinha razão quando enfatizava a responsabilidade pessoal, a santidade e o fato de alguns pecados são aprendidos, esse movimento tem sido condenado apropriadamente como uma heresia, porque vai de confronto com o que diz e ensina
a palavra do Senhor Deus. Eu disse servo-arbítrio. Se existe o livre-arbítrio, existe também o servo-arbítrio. Esse servo-arbítrio está condicionado a um arbítrio escravizado, um arbítrio dominado. É mais ou menos assim, quando se há uma partida de futebol, o juiz da partida, ele torce para um time, um dos times que está jogando. Então, quando ele pende para um lado do time que é o seu time favorito, então ele tem ali um servo-arbítrio. Ele não é um juiz que está definitivamente agindo de forma imparcial. Ele tem uma tendência, porque ele é simpatizante, ele é torcedor daquele time do qual ele está apitando. Então, essa imparcialidade, essa parcialidade, melhor dizendo, é que faz com que ele tenha ali um servo-arbítrio. Tranquilo? Muito bem. Uma outra teoria é o semipelagianismo. O semipelagianismo sustenta que, embora a humanidade tenha se enfraquecido com a natureza de Adão, sobrou um livre-arbítrio suficiente para a iniciativa de ter fé em Deus, e então Deus assim corresponderá, porque sobrou ainda um resquíciozinho, um último pouquinho de fé lá no íntimo do homem, para que o homem possa corresponder à salvação. Essa linha de pensamento também é cristã e que trata sobre a soteriologia. Ensina basicamente que o ser humano é salvo exclusivamente por Deus mediante a graça, mas que a salvação partiria somente da iniciativa, da boa vontade, do coração do homem para com Deus. Essa visão semipelagiana, ela é a visão reinante na Igreja Católica. E isso existe até hoje. Essa é a visão semipelagiana, que depende do homem ter boa vontade de querer receber a salvação do nosso Deus, quando na verdade tudo provém de Deus. Uma outra teoria é a transmissão natural ou transmissão genética. Essa teoria sustenta que a transmissão da natureza corrupta, da natureza adâmica, se baseia na lei da herança. Ora, o nosso primeiro pai, Adão, pecou. Por herança, todos os seus filhos receberam essa condição pecaminosa. Toma as características que esse pensamento genético, de transmissão natural, de transmissão genética, traz as características espirituais também são passadas da mesma forma que as naturais, assim como a cor dos olhos, o tipo do cabelo, a pigmentação da pele, que são características hereditárias, também passa nessa mesma condição de características espirituais. Então, se o homem Adão pecou, o filho Adão pecou, e essa é a chamada transmissão natural ou transmissão genética. Essas tais teorias mencionam usualmente a transmissão da natureza corrompida, mas não a da culpa. Aqui há de se entender isso. Mesmo assim, não aparece haver uma fase adequada para Deus infligir numa alma virtuosa uma natureza corrupta, e nem deixa claro como Cristo pode ter uma natureza plenamente humana e, ao mesmo tempo, livre do pecado. É uma teoria que também confronta, né? Vai de encontro àquilo que a Bíblia ensina. Uma outra teoria é a imputação mediada. Estamos falando sobre o pecado original. A imputação mediata entende que Deus imputou culpa aos descendentes de Adão por meios indiretos ou mediados. O pecado de Adão o fez culpado e, como castigo, Deus corrompeu-lhe a natureza e, como ninguém da sua posteridade tomou parte da sua ação, nenhum dos seus descendentes é culpado. Mesmo assim, recebem a sua natureza como consequência natural de serem descendentes de Adão. Porém, antes de cometer qualquer pecado real ou pessoal, Deus julga culpado por possuir a natureza corrompida do Adão. E essa é a imputação mediada. Essa é a tentativa, né, de proteger a Deus da inflição injusta da culpa exclusiva de Adão à humanidade, ela resulta em acusar Deus de ser um Deus injusto.
porque permite que a corrupção causadora do pecado enfraqueça pessoas destituídas de culpa e depois julga elas culpadas dessa mesma corrupção. Então, essa condição também ela é antibíblica. Uma outra teoria a respeito do pecado original é o realismo. Realismo ou federalismo. O que é isso? Teorias que, de fato, são importantes e hoje elas estão vigentes, principalmente no meio pentecostal. É aqui que a gente tem que ficar com as duas orelhas em pé para saber o que de fato é verdade e o que é heresia. O realismo sustenta que o tecido da alma de todas as pessoas estavam realmente e pessoalmente no Adão. De que jeito? Seminalmente presente, ou seja, a semente do Adão já estava implícita nele. O Adão já era a semente em si. Tratando a miúde, o sêmen de Adão, que iria produzir os futuros filhos, já estava ali imposta, né, a essa condição de pecaminosidade. Segundo o conceito tradicional dessa origem do realismo, dessa teoria do realismo. Cada pessoa é culpada porque, na realidade, cada uma pecou, segundo esse conceito. E a natureza da pessoa passa, então, a ser corrompida por Deus como julgamento contra aquele pecado. Não há transmissão de pecado, mas a participação total da raça naquele primeiro pecado. Ou seja, todos os homens pecaram porque lá no princípio, o primeiro homem, o Adão, ele pecou de um modo universal. E foi Agostinho de Hipona, como citei ainda há pouco, que aperfeiçoou essa teoria, dizendo que a corrupção era transmitida mediante o ato sexual. E assim conseguia manter Cristo livre do pecado original, porque Jesus nasceu de uma virgem. Então ele foi concebido sem pecado. O pastor presbiteriano W.G.T. Shedd, entende-se aqui o William Greenwald Tyler Shedd, não confundir com o Dr. Russell Shedd, que é o autor da Bíblia de Estudo Shedd. Esse pastor presbiteriano, lá do século XVIII, acrescentava um argumento mais sofisticado, que dizia, por baixo da vontade das escolhas de todos os dias, há uma vontade mais profunda, que é uma vontade propriamente dita, uma vontade inerente, uma vontade que já está dentro do homem, faz parte do seu interior, do seu íntimo, do seu foro íntimo, do seu ego pessoal, que determina a direção em que a pessoa segue numa última análise. E foi essa vontade profunda que fez com que o Adão pecasse, porque Adão conhecia o mandamento divino que era para não comer. A rebelião do Adão, o pecado do Adão, fez com que essa condição passasse para todos os seus descendentes, porque todos eles iriam partir de um princípio original do primeiro homem. E o realismo tem alguns pontos fortes. Quais são? Ele não apresenta o problema da culpa de terceiros, com a solidariedade de Adão e da raça no pecado daquele que é levado a sério, e parece bem explicada a expressão de Romanos 5,12, que todos pecaram. Mas tem alguns problemas. Que problemas são esses? No nosso livro já enumera aí na página 180 quais são esses problemas aí dessa teoria do realismo. O tipo da presença pessoal necessária em Adão e Eva distorce o que está escrito lá em Hebreus, capítulos 7, o verso 9 e 10. A passagem bíblica clássica que está ali escrita, né, que a expressão em grego, no original, sugere que seja entendido ali de forma figurada o que se segue. Então, tem alguns erros? Tem, nesse pensamento realista, do realismo. E nós queremos aqui, então, mostrar aquilo que o livro está mostrando. Ideias como de uma vontade profunda tendem a exigir e pressupor um conceito determinista, um conceito calvinista da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre.
é o que nós vemos claramente nessa teoria do realismo. O realismo por si só não pode explicar por que ou em que base Deus amaldiçoa a terra. Portanto, se torna algo necessário uma aliança. A aliança de Deus existe até hoje. Todas as vezes que ele chove, nós vemos o seu arco no céu. Dentro desse princípio do realismo, não conseguem explicar por que Deus também, por ocasião do pecado, da queda do homem, amaldiçoou a terra. E mais um ponto elencado: para a humanidade de Jesus ser isento do pecado, ele deve ter cometido o primeiro pecado em Adão, sendo posteriormente purificado. E é aqui que está a discrepância. Ou Jesus não estava presente em Adão, dentro daquela condição que afirmamos antes. Ou ele estava presente, mas não pecou, e os seus antepassados humanos diretos permaneceram sem pecado em suas gerações até que Jesus nasceu. Observe que há algumas coisas que precisam ser observadas dentro dessa teoria do realismo. Então, existem algumas dificuldades de compreender essa teoria. Uma outra teoria que nós podemos aqui citar, que também está no nosso livro, é o federalismo. Lembrando que isso tudo é a respeito da queda, o pecado original adâmico. A teoria federal da transmissão sustenta que a corrupção e a culpa se estenderam para toda a humanidade porque Adão era o cabeça da raça num sentido representativo, governamental ou federal, quando ele desobedeceu, quando ele pecou, quando ele cometeu o ato de rebelião. Toda pessoa está sujeita à aliança entre Deus e Adão, que é a aliança adâmica, ou a aliança das obras, por contraste à aliança da graça, que é essa aliança que nós estamos vivendo hoje no tempo da graça. E faço aqui uma analogia de guerra, nessa condição aqui, nessa teoria do federalismo. Qual é a condição de guerra? Se uma nação declara guerra contra outra, então os seus cidadãos sofrem, porque quer concordem ou não com a guerra, eles, sem participar ou não dessa guerra, eles sofrerão, participarão do sofrimento, sem mesmo ter tomado decisão nenhuma a respeito dessa guerra. Então, essa é a principal teoria de transmissão da corrupção para toda a humanidade, porque o Adão era o cabeça, era o principal, era o né? E aí, de forma representativa, o Adão se torna o nosso homem primário, que faz com que o pecado alcance toda a sua descendência. O federalismo tem alguns pontos que são fortes, e estão até mesmo na Bíblia. A aliança, como base bíblica para a transmissão do pecado, concorda de forma razoável com Romanos 5, dos versos 12 a 21, e fornece mecanismo para a maldição da terra para proteger Cristo do pecado. No entanto, tem algumas fraquezas. Quais são essas? Lendo a palavra de Deus, à luz de Romanos 7, o Paulo vai discorrer a respeito da sua própria natureza pecaminosa, e não a experiência física do pecado que o matava. E ali, no capítulo 7 de Romanos, essa teoria do federalismo ela é confrontada. Depois, a teoria integrada também está no livro. E essa teoria integrada, ela é um amálgama de todas essas teorias que nós vimos antes, a respeito da doutrina do pecado original. Essas teorias se misturam, se homogeneizam ou se tornam heterogêneas. Enfim, essas teorias, elas têm uma abordagem que vão resultar numa teoria que faz distinção entre a pessoa individual e a natureza pecaminosa da carne. Quando Adão pecou, ele se separou de Deus, e isso produziu nele, Adão,
como indivíduo e na sua natureza, a corrupção, inclusive a morte, pelo fato de ele conter toda a natureza genética. E ela toda, a natureza toda ficou corrompida. E essa natureza é transmitida naturalmente ao aspecto individual de cada pessoa. Então, a aliança adâmica é a justa base dessa transmissão e também da maldição contra a terra. O eu não é corrompido nem culpado por causa da natureza humana, mas a natureza humana o impede o indivíduo de agradar a Deus. Observe que essas teorias, elas têm um propósito de buscar uma explicação para o pecado original. O certo é que o homem pecou. O nosso pai Adão, ele pecou. E para elucidar esses mistérios, é bom que nós tenhamos uma compreensão. E aí eu recomendo que os irmãos leiam Romanos, capítulo 5, Efésios 2, que traz o princípio, né, da doutrina do pecado, de hamartiologia, principalmente os versos de 1 a 3, onde o cenário ali que Paulo expõe à igreja de Éfeso é algo medonho, e daí o homem precisar da graça salvadora do nosso Deus. E Paulo, discorrendo até o verso 10, ele vai mostrar, aí no capítulo 2 de Efésios, por que nós precisamos dessa graça poderosa do nosso Deus. E Paulo vai mostrar que foi partir de Deus, é do interesse de Deus, que o homem se converta dos seus maus caminhos e voltem para o sentido original do qual o homem foi criado, que é alcançar Deus, ter comunhão com Deus, se relacionar com Deus. Porque os seres humanos, nós homens, fomos criados, e quando falo homem aqui, falo no sentido genérico, fomos criados com o propósito de adorar a Deus. E por ocasião da queda, nós erramos o alvo. Isso é o íntimo, né? Vamos assim dizer de uma forma bem coloquial, o tutano da essência da hamartiologia. A essência da hamartiologia é isso, é errar o alvo. Então, o propósito de Deus, descrito no capítulo 2 de Efésios, é justamente isso, mostrar que nós erramos o alvo e que precisamos da graça de Deus. E aqui não é por obras, Paulo mostra isso, que não é por obras, mas é por graça. É Deus, simplesmente. O Senhor Deus, ele olhou para nós, nos amou de uma tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito para a nossa salvação. A doutrina do pecado é bastante interessante porque ela é um dos pilares da nossa fé. Nós precisamos conhecer a doutrina do pecado para entendermos que é necessário nos aproximar de Deus. Porque foi o pecado que fez com que nós perdêssemos a comunhão com Deus, a harmonia, que faz com que nós percamos, que nós venhamos todos os dias estar pecando e perdendo, por consequência, a comunhão com Deus. E se não houver uma vigilância, certamente incorreremos nessa rebelião todos os dias. Em relação do pecado de Adão com a pecaminosidade humana, o nosso cremos, na página de número 102, no capítulo de número 19, o artigo 8, ele nos relata que o pecado original, no sentido estrito, no estrito filológico da palavra, diz respeito à primeira transgressão do ser humano contra a lei de Deus. É, no entanto, usado geralmente para designar a pecaminosidade universal e hereditária, ou seja, transmissível do gênero humano desde a queda do primeiro homem, o Adão. O pecado de Adão, ele afetou toda a raça humana, conforme Romanos 5:12, que diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram.
Observe que a palavra aqui é todos. Não foram alguns ou os escolhidos, mas todos. E a inclusão aqui de todos é tanto os judeus como os gentios, a raça humana, as etnias humanas, né? O gênero humano. O ensino paulino se fundamenta nas escrituras do Antigo Testamento, que descreve a corrupção generalizada da humanidade. O apóstolo Paulo, por revelação divina, ele desenvolveu esse pensamento, tornando tal doutrina mais clara. Por que o Velho Testamento? Porque o próprio Jesus, ele afirma que os pais dos judeus, na época em que Jesus estava andando sobre a terra, no tempo que ele tabernaculou conosco, pecaram. E eles eram mal, matando os profetas que foram antes dele. Como, por exemplo, Isaías, que foi encerrado ao meio. E observe que foi o próprio sangue de Zacarias, que foi morto entre a porta e o altar. Então, a degradação do gênero humano, ela se estende também pelo Velho Testamento. E é descrita também pelo Novo Testamento. O ensino de Paulo é de que a morte se originou na raça humana por causa do pecado de Adão. Conforme Gênesis 2:17, onde Deus diz: no dia em que dela comeres, dela quem? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. No sentido de morte aqui, no sentido de separação. Claro, a palavra morte, etimologicamente, quer dizer separação. Porque no dia que dela comeres, certamente estarás separado. E aqui, as separações primárias, né, entre o Criador e a sua criatura, e também do gênero humano, quando separa matéria e espírito. Porque diz em sequência, até que tornes a terra, porque dela fostes formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. Então isso esclarece a razão pelo qual o salário do pecado é a morte, conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, versos 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando, porém, somos advertidos de que a morte é a consequência do pecado, o apóstolo imediatamente ele apresenta uma mensagem tranquilizadora, uma mensagem de esperança, uma mensagem que nos traz paz. Romanos 6:23. Mas, graças a Deus pelo mas, que o apóstolo Paulo cita aqui nessa carta, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse mas aqui é salvador. Este mas aqui é o que nos traz esperança. Bom, por consequência do pecado de rebelião de Adão, nós recebemos como pagamento, como herança, a morte. Separação. A morte é uma das consequências primárias do pecado. É a punição, é o castigo da desobediência, da rebelião. E por essa razão, o mundo inteiro tem de experimentar esse terrível algoz, que é a morte. Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Esse é o resultado do pecado original de Adão. O ser humano não foi destinado para a morte, mas para a vida. Adão não teria morrido se ele tivesse conseguido vencer a tentação. A morte espiritual é o estado atual do pecador sem Cristo. Efésios 2:1 nos revela que Jesus Cristo nos vivificou estando nós ainda mortos nos nossos pecados e ofensas. Quem recebe Jesus como seu Salvador pessoal passa então da morte para a vida, conforme João 5:24.
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Palavras do Senhor Jesus, registrada por João. A morte eterna, então nós vamos encontrar na Bíblia, três tipos de separação. A primeira separação é a morte física, onde o homem é separado, a alma e o espírito é separado do corpo, é a morte física. A morte espiritual, quando o homem está separado de Deus. E agora nós vamos encontrar a terceira a morte, que é a morte eterna. A morte eterna é a extensão da morte espiritual. E esta morte eterna é chamada de segunda morte. A morte, ela foi morta, vencida no Calvário por Jesus. E ela trouxe vida a todos aqueles que receberem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5,17. A morte eterna é o que está revelado no livro do Apocalipse, no livro da Revelação, por João, o apóstolo, quando ele, por revelação divina, diz que a morte, o diabo e os seus anjos e todos aqueles cujos nomes não foram achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo eterno, que é a segunda morte. Muito bem. Assim como a morte e o pecado passaram a todos os seres humanos por causa do pecado de um só, que era o Adão, a salvação e a vida eterna, na mesma maneira, na mesma proporção, é concedida a todo aquele que crê pela justiça de um só homem, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. 1 de Coríntios, capítulo 15, os versos 21 e 22, nos diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, assim também a ressurreição dos mortos veio também por um homem, por um único homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Logo, a doutrina da amartiologia é essencial para a nossa edificação e principalmente para a nossa esperança em Cristo. Meus irmãos, nessa nossa última aula, eu gostaria de salientar aos irmãos que nós estamos encerrando por aqui. No que diz respeito à avaliação, o livro que os irmãos têm aí, nas últimas páginas, tem lá a prova, né, a prova de avaliação. Os irmãos podem destacar, fazer os exercícios e mandar para mim, pode ser aqui por via WhatsApp, no grupo do WhatsApp, os exercícios prontos. Esse seria uma forma de avaliação. Pode mandar para mim que a gente vai estar corrigindo os exercícios que são pertinentes ao livro. Mas além dessa prova que está no livro, eu vou pedir aos irmãos ainda um pequeno trabalho. Queria que os irmãos discorressem a respeito de algumas questões que também nós vimos durante todo o nosso módulo. Primeira questão. Uma atividade que vou estar pedindo como um trabalho extra-livro. Nós vimos melhor dizendo, 3 matérias aqui, e nós vamos, dentro dessas 3 matérias teológicas, dessas 3 doutrinas teológicas, formular algumas questões. A primeira questão, eu quero que os irmãos passem para mim o que os irmãos entendem das 2 naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. Está certo? Essa é a primeira questão sobre cristologia. Dentro da soteriologia, que é a doutrina da salvação, os irmãos façam também, junto com a primeira questão sobre as 2 naturezas de Jesus, formulem também, escrevam a respeito da eleição. O que os irmãos entendem sobre eleição? O que os irmãos aprenderam? O que os irmãos podem me dizer a respeito da eleição dentro da doutrina da soteriologia? E dentro da doutrina de hamartiologia, o pecado original.
um texto, um comentário que os irmãos possam me passar a respeito da doutrina do pecado original, daquilo que estudamos sempre dentro da hamartiologia. Além das atividades que consta no livro, os irmãos deverão me mandar esse trabalhinho com essas 3 questões. A primeira questão sobre cristologia, falando a respeito das 2 naturezas de Cristo. A natureza humana e a natureza divina. O que os irmãos puderem passar, transmitir por papel, me mandem. Pode ser via WhatsApp. Tirem foto e mandem. A segunda, salientando e reforçando, dentro da soteriologia, os irmãos me mandem a doutrina que, assim, já estabeleci sobre o nosso estudo, a eleição. Nós falamos sobre eleição e eu gostaria que os irmãos me mandassem escrito também, por escrito. Pode ser tirar uma fotografia e mandar para o WhatsApp, por causa aí que nós não temos os encontros presenciais. Eu vou estar lendo também o pensamento que os irmãos passarem a respeito de eleição. E, dentro do nosso assunto de hamartiologia, o pecado original. Ok? Então, essa é a nossa finalização deste nosso módulo sobre teologia sistemática, onde nós vimos sobre essas 3 disciplinas principais da nossa fé, do cristianismo, da onde nós estamos fundamentados. Está bem? Eu conto com a colaboração dos irmãos e peço que os irmãos enviem isso com brevidade, o mais rápido possível, porque na próxima aula nós já vamos estar iniciando uma outra disciplina, e já não mais uma disciplina teológica, e aí precisa fechar esse módulo para que a gente possa dar prosseguimento no módulo que virá. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.